Você está no Pod ASAP. Eu sou Camila Barcelos, fonoaudióloga, especialista em voz, apaixonada pela voz humana e consultora de oratória. Nesse podcast, a gente vai ter momentos muito especiais com os nossos clientes ASAP. Eles vão contar as suas trajetórias reais e vão mostrar para a gente como a comunicação mudou a sua perspectiva profissional. Eu tenho o prazer de receber nessa mesa a minha sócia Neyler Montoni. Olá a todos, e hoje nosso primeiro podcast está mais do que especial, porque além de um cliente muito querido da ASAP, é um parceiro da ASAP e meu parceiro de vida. Então hoje a gente vai receber Dr. João Montoni, médico nefrologista com mais de 22 anos de experiência, e a gente vai falar hoje sobre a atuação dentro da nefrologia pediátrica. Doutor João, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco dessa experiência desses 22 anos que a gente vem formado aí na medicina, apaixonado pela comunicação humana, apaixonado por servir o ser humano e o contato com as famílias que a gente tem no dia a dia. E apaixonado pela doutora Neyler. Sim, claro. Não há dúvidas. Combinado. A gente gostaria de começar do melhor jeito, fazendo com que as pessoas que estão nos acompanhando nesse primeiro episódio da série do Pod ASAP soubesse como que você escolheu a medicina, qual foi esse insight que você teve para essa tomada de decisão e, principalmente, a escolha de uma especificidade da medicina, que é a a nefrologia em pediatria. É uma boa pergunta, assim. A gente, se for pensar realmente, eu brinco que até a 6ª série eu ia ser jogador de futebol, a 6ª série do colégio, do ensino médio, até a 7ª. Meu filho também. Eu comecei na 7ª sendo jogador de vôlei, então até a 7ª e a 8ª série eu ia ser jogador de voleibol. Aí a gente ganhou a seleção alagoana de vôlei e foi participar dos brasileiros. E nesse meio tempo, apesar de ser apaixonado pelo voleibol, eu comecei a me apaixonar pela área da saúde. Então era uma coisa que eu gostava muito, que era a biologia, eu gostava muito de química. Então isso tudo foi norteando assim, essa vontade. O meu pai era pediatra e a gente ficava sempre naquela sombra de que talvez fosse fazer a pediatria por causa dele. E eu tinha que afastar isso também do escopo ali, porque eu queria fazer algo que realmente fizesse diferença para a minha vida. E eu sempre fui, e diferença para as vidas das pessoas, e eu sempre fui assim, me apaixonando por essa área, que era a área da saúde. Aí comecei a ler também, então eu lia naquela época a Veja, então soube quando tinha temas da área da saúde, e reportagens, e também uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não fazem é perguntar aos pais de colegas que eram médicos ou da área da saúde, como que era a área. Então eu sempre tive essa vontade, e alguns colegas que eu tinha mais amizade, eu perguntava para os pais como é que era. E cada um falava e reportava o que passava, o que sentia, e isso foi reforçando cada vez mais a vontade. Então, do primeiro ano, que a gente chamava de primeiro ano científico, até o terceiro, eu fui fundamentando cada vez mais essa vontade. E quando eu fui para o vestibular, eu comecei a perceber que era uma coisa que eu gostaria mesmo de fazer, porque no início minha mãe ficava cobrando, né? Menino, vai estudar, e eu jogando voleibol. Que também foi importante, certamente, para a sua formação. Foi. Lá no esporte a gente adquire muita força de vontade, muita disciplina. Isso nos ajudou também, lógico, em todo esse estudo que a gente foi fazendo, que ao longo da medicina é uma quantidade de horas de estudo assim, muito intensas, né? Então, foi tudo isso que foi norteando essa vontade e fortalecendo. Então, quando eu entrei na faculdade, veio essa grande paixão pela pediatria que eu já sabia que eu cada vez mais estava desenvolvendo. A partir do terceiro ano, a gente inicia as primeiras aulas de pediatria e eu já sabia que eu poderia ficar muito emocionado, então eu me coloquei até nas últimas fileiras ali da sala, justamente porque se eu passasse por um momento de forte emoção, para eu também não mostrar para os outros, eu não sabia... Queria ser o fracote da turma. E não sabia como é que ia ser a minha reação realmente. E aí eu lembro do nome do professor, que deu a primeira aula, era o professor Cláudio Soriano, ele era neonatologista.
E aí me veio essa imagem, eu vejo muito, eu nessa hora, eu sentado atrás na última carteira da sala e ele falando como é que ia ser o ano letivo da pediatria, o que é que o pediatra fazia, como que ia ser as avaliações, as consultas, o contato com as mães, que muitas dessas dificuldades que tinha na pediatria estava relacionada às mães. Então eu comecei a perceber ali grandes desafios e todas as situações que me levam ou me remontam a um desafio, eu me sinto realmente desafiado e gosto de enfrentar esses desafios. E ali ele colocou essa situação. E eu falei, nossa, eu acho que ali é um ponto onde eu realmente preciso atuar, porque eu já gosto, já vinha com essa situação. E para resumir, um resumo também bem grande aí dado e tudo, veio a nefrologia. E entre o 3º e o 4º ano, a gente começa a ter mais contato com as especialidades. E uma delas foi a nefrologia. E todo mundo que tinha contato nas primeiras aulas com um nefrologista, que era o Dr. André Falcão, que foi muito importante para a minha vida, é muito importante até hoje na minha vida, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e que me ajudou em toda essa parte da formação, as aulas deles eram muito assim, a gente fala em metabólicas, a gente fala em eletrolíticas, de controle de equilíbrio hidroeletrolítico, controle ácido básico, e tudo isso era muito desafiador. E todos os colegas remontavam dizendo, isso não é para mim, eu não vou querer fazer, não dá para continuar dessa forma, porque é muito específico, é muito difícil. E aí foi que foi fomentando. Cada vez que eu via que era mais difícil, eu ia estudar e eu tinha muita dificuldade, que barrava muitos dos meus colegas, provavelmente ali os amigos mais chegados que me contavam, eu me desafiava cada vez mais. Desafiado, como e eu você digo, não, eu vou ter que enfrentar isso, eu vou ter que superar, e eu acho que veio a partir de tudo isso. Que legal. E a nefrologia, ela é uma área muito clínica. Então, o nefrologista, ele, assim, não existe um bom nefrologista sem ser um bom clínico, porque as doenças que aparecem renais, a grande maioria delas não são primárias renais. Entendi. São secundárias. Então, você precisa saber qual é a doença que está acometendo o nosso órgão-choque ali, que seria o rim. Então, o desafio para o diagnóstico também é muito grande. Quando você quer fazer um estudo metabólico, quando você quer fazer um estudo eletrolítico, você tem que fazer um estudo de muitas contas do túbulo renal. Tem muitos receptores. Então, assim, é muito complexo. É uma área complexa, mas que sempre me desafia até hoje. A gente lida com pacientes desde o consultório a pacientes de extrema gravidade, em insuficiência renal aguda, em quadros de infecções generalizadas. Então, resumindo, foi por aí. Foi pelo desafio. Foi pelo desafio. É grande até hoje. E entrando nesse cenário, já que você demonstrou o quanto é desafiador estar dentro da nefrologia, eu queria que você falasse para a gente qual foi o desafio e o que é que acontece ainda no dia a dia de hoje, no acolhimento com as famílias, no diagnóstico de uma doença nefrológica. Qual o seu maior desafio no manejo da criança, da família? Essa pergunta, assim, é bem legal e remonta também algumas estruturas dentro da minha cabeça que eu não sei, assim, onde que foi a virada de chave, mas eu cheguei a um ponto na medicina que eu percebi que como eu lidava com a área da saúde, e com as pessoas, e com as famílias, e com as crianças e seus parentes, né? O pai, a mãe, os tios, as tias, as avós, os avós, os avós. Então, eu percebia que essa área de comunicar era fundamental. Então, eu começava sempre a treinar essa parte de comunicação. Foi uma grande preocupação que eu tive. E uma outra, que eu também não sei, assim, um ponto de virada específico, foi justamente essa relação de perceber que, ao contato com as famílias, eu tinha que propor algo que acalmasse as pessoas, que deixassem elas fundamentadas em segurança, mesmo quando a gente tinha dúvida diagnóstica. Então eu sempre, até hoje, desde o início do meu contato com as famílias, eu sempre diferenciei, mesmo sem elas saberem, obviamente, e algumas até eu explicava esses detalhes, a diferença entre não saber ainda o diagnóstico e não saber o que fazer. Não saber o que fazer, nós precisamos pedir ajuda. Sim. Não sabemos ainda o diagnóstico, nós vamos investigar. Então, essa
por incrível que pareça, essa sutileza, ela faz total diferença para você passar segurança para as famílias. E uma outra coisa que me desafia é que quando você é chamado para avaliar uma criança numa situação onde não existe tanto risco, é um tipo de abordagem. Quando você tem uma situação específica numa UTI com uma criança muito grave, é outro tipo de abordagem, obviamente. E essa abordagem, em geral, eu sou chamado por um outro colega numa situação já extremada, onde o colega já não está mais conduzindo sozinho, ele não consegue. Então, ali é uma situação, muito provavelmente, onde ele já não consegue, ele precisa de ajuda. Não é uma dúvida diagnóstica apenas, em geral. É mais uma situação onde você precisa de um colega para agregar valor ali àquela vida. Então, o seu desafio é ainda maior, porque não é uma família seu, um paciente seu, que você já tem um vínculo, que você já conhece. Então, nesses momentos, ainda é um desafio maior nesse processo de comunicação, porque você nunca viu a família, nunca teve contato com aquele paciente, é a primeira vez, e em um ambiente muito crítico, que é a unidade de terapia intensiva. Como você faz para lidar da melhor forma com essas famílias? Como você faz? Conta os seus segredos de como você vai criar esse vínculo, como as pessoas conseguem enxergar em você esse alívio no sofrimento, essa esperança de que o tratamento vai dar certo. Como é que você faz esse manuseio com essa família? Como você consegue lidar nessas... Essa colocação é uma colocação assim bem assertiva, realmente relacionada a essa dificuldade. Então, veja, você já não tem vínculo, é uma criança que em geral está em grave estado geral, com alguma alteração cardíaca ou alguma alteração renal, ou todas elas, ou até falência de múltiplos órgãos, e a mortalidade é muito alta. E eu percebi já desde de muitos anos, quando eu fui fazendo esses contatos, que ali precisa existir uma gota de esperança. É óbvio que nós não vamos mentir nem subjugar o que está acontecendo. Então eu passo exatamente isso. A criança tem todas essas demandas, essas necessidades, estas situações de gravidade, mas eu vim aqui para ajudar, para somar e para levá-la a um outro patamar. Aí, muitas das vezes, eles perguntam, mas doutor, não pode dar errado? Não pode morrer? E eu falo, olha, você tem razão, só que eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui para assomar para dar errado. Eu não vim aqui para dizer que o seu filho tem chance de morrer. Isso pode acontecer, mas a partir de agora, toda a energia lançada pela família vai ser no sentido de que vai dar certo, de que nós estamos aqui para melhorar a situação desta criança. Então eu percebo que ali existe um ponto de virada, um ponto de confiança, mesmo sabendo, não é uma coisa que você subjuga dizendo que está tudo bem. Você não está inventando um diagnóstico, jamais. É um prognóstico. Jamais. Então, está em insuficiência cardíaca, está em insuficiência renal, vai ter que dialisar, é uma circulação extracorpórea que precisa ser realizada, o risco de mortalidade é grande, todo mundo já sabe disso. A partir de agora, no contato comigo, vocês não vão mais me ouvir falar disso. Quando vocês me perguntarem, não tem problema nenhum, eu estou aberto a responder qualquer tipo de pergunta, obviamente. Mas eu não vou ficar mais falando coisas ruins aqui, porque vocês já sabem disso e já estão percebendo que a situação já é crítica. Então eu percebo que ali existe um ponto de virada. Aí a família, ela volta. Ela sai de uma situação de extrema debilidade. Isso continua, obviamente, mas com uma força muito maior. Então é para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para a gente mudar aquela situação. E que, graças a Deus, a grande maioria das crianças, elas respondem. Ótimo. Então, com toda aquela energia, claro, positiva que é lançada. E esse ponto de virada da comunicação, de entender que você não é Deus, mas você está ali atuando por uma situação, até eu brinco que é em nome dele, aí eu brinco que no começo vem toda essa seriedade e depois os pais vão descobrir que eu sou o pai. Aí essa história mais pra frente você vai ter que abrir para as pessoas que estão nos acompanhando, porque essa história já pode te trazer problemas, hein? Mas graças a Deus nunca nenhum pai quis me matar quando eu falei que eu sou o pai do filho dele, mas tá indo tudo bem. Você trazendo todos esses dados, João,
conecta com muito do que a gente acredita e muito do que a ciência aponta, que uma comunicação empática, uma ciência baseada em empatia, ela traz resultados melhores, isso do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista emocional, tanto para o paciente quanto para quem cuida. E você é muito elogiado das suas redes de contato, de conexão, de pacientes, pais, pelo seu trabalho humanizado, pela sua gestão humana dos seus clientes, dos seus pacientes. Você tem alguma história, assim, que você usou a comunicação como uma metáfora, com algum jeito mais leve, que te ajudou a comunicar algo que é tão complexo, que essas nomenclaturas, essas estratégias que se utiliza no paciente com alguma doença renal? Vai, assim, é lógico que, por exemplo, se já é o meu paciente, aí já fica mais fácil, porque eu já vou fazendo quebras, né? E são situações, assim, que são difíceis de você colocar, porque elas ocorrem a cada momento, né? Então, quando é um paciente meu, como eu falei, já fica mais fácil, porque eu já tenho certa abertura. Quando não, aí começa. Então, vai uma consulta, vai duas. Eles percebem, assim, que quando tem uma extremidade, tem uma extrema gravidade, aí eu me coloco mais. Geralmente eu venho pela manhã, venho à tarde, venho à noite, eu venho de madrugada, eu deixo o meu contato. Quando eles percebem que estão preocupados, eles me mandam mensagem para a gente poder tentar contornar aquilo. Então, depois de tudo isso, um dia, ou 2, ou 3, ou horas, não importa quanto tempo, aí que eu percebo que existe um ganho de confiança, aí é quando eu vou soltando as minhas pérolas ali para poder conectar mais com eles. Então eu digo, olha, o nosso filho já está melhor. Tem uma situação que eles falam assim, e a minha filha? E o meu filho, quando é o pai? Aí eu falo, não seja egoísta. Aí eu paro 2 segundos, é uma estratégia que eu uso, eles olham para mim, como assim ser egoísta? Eu falei, o filho é nosso, não é só seu. Então você vai colocando algumas situações onde a gente vai se situando e aí vai fazendo essa quebra e eu percebo que eu consigo fazer isso de forma mais natural, assim. Agora, o que eu queria passar para as pessoas que vão nos assistir é que isso não ocorre... a comunicação, ela é treinável, você precisa treinar. Isso não vai ocorrer do dia para a noite. Você tem que ser intencional. Com certeza. Se você for intencional nas suas situações, é óbvio que a gente vai errar, mas a gente vai, ao longo do tempo, se colocando ao ponto que você consegue encaixar estas conexões. Uhum. É dessa forma que eu vou fazer. Assim, eu vou testar sua memória agora, hein? Só falta você não lembrar da história que eu lembro que você me contou. Fala. Você me contou uma vez uma história que te fez se conectar com um paciente que já tinha uma dificuldade imensa de conexão, que você tinha lido algo, ouvido algum podcast sobre Golias. A história de Davi lembrei. Eu gosto de ler a Bíblia, assim, e ver as diversas histórias. Então, por exemplo, a história do rei Davi, a história do rei Salomão, tem várias passagens, os apóstolos. Aí, uma das que eu me lembro, assim, é que tinha Davi e Golias, ele foi enfrentar, né, o gigante, e ele levou, e o gigante tinha irmãos. Uhum. E na história lá, o Davi tinha levado um estilingue, e com um dos estilingues ele conseguiu derrubar o gigante. Uhum. Essa é uma história icônica, assim, que passa lá. E aí uma pergunta que é feita é assim, e para que você levou? Porque ele levou mais de uma pedra. Aí ele falou assim, mas então você achava que ia errar a pedra? A estilingada lá... O alvo, né? O gigante. Aí ele falou, não, eu levei outras pedras porque o gigante... Eu tinha certeza que com uma eu ia derrubar o gigante. As outras eu levei porque o gigante tem irmãos. E se os irmãos viessem, eu ia acertar 1 a 1. Então eu trouxe uma pedra para cada irmão do gigante. Bom, então eu vi essa história... E eu estava com uma criança no ambulatório, é um ambulatório do estado que eu faço, que é um ambulatório de especialidades de nefrologia exclusivamente, e essa menina era 8 ou 9 anos na época, e eu estava com muita dificuldade de conexão com ela.
E por coincidência, ela começou a contar uma passagem que ela viu na escola, que tinham contado sobre a história do rei Davi e do Golias lá. E eu contei a história para ela na sequência e ela tinha visto essa história na escola. E a partir dali as consultas ficaram super mais fáceis assim de conexão, porque eu me conectei com ela. E ela que já não deixava examinar, que fazia birra mesmo com 8 anos para não deixar examinar, ou não queria contar as coisas, não se comunicava comigo. A gente estava até preocupado porque ela não trocava olhares. E a partir dali tudo fluiu e a consulta ficou mais fácil, só por causa de uma história como essa. E então é bem legal, você vai... É por conta da conexão, né? Você encontrar, às vezes é difícil, mesmo você sendo um bom comunicador, mesmo você já tendo entendido que você precisava se aprimorar e treinar algumas coisas, mas muitas vezes, mesmo assim, pode ser difícil. E aí você tem que ter esses recursos de tentar, de alguma maneira, encontrar algum ponto de conexão para, de fato, conseguir comunicar com aquela pessoa ou com aquela criança. E uma coisa assim que é bem importante também, cara, é porque, por exemplo, quando você fala assim, empatia, aí tudo bem, você entende até ou sabe do conceito, mas a empatia verdadeira, ela vem quando... porque a comunicação, ela vem 80% por ouvir. Sim. E aí quando você fala em comunicar, você acha que é porque você tem que falar. E eu falo muito naturalmente. Então é outra coisa que você também tem que treinar, porque você tem que treinar a escutativa. E dentro da escutativa, ela é importantíssima, porque quando realmente você está ouvindo o que o seu interlocutor está falando, aí primeiro você está ouvindo. E segundo, quando ele para de falar por alguns segundos, é quando você vai interpelar com situações que ele acabou de te descrever. Sim, perfeito. Mas da vivência dele. Porque, vou te dar um exemplo, você chega assim para mim e fala, veja, o nosso sempre é melhor. O nosso cérebro, ele vai trabalhar para isso, né? Para que o nosso sempre seja melhor. Então, você chega para mim e diz assim, nossa, você é de Maceió? Aí eu falo, sou. Eu fui para Maceió. Eu estava de viagem, de férias, e fui para Maceió. A partir desse momento, você desencadeia gatilhos que eu vou querer falar para você das minhas experiências em Maceió, dos lugares que eu conheço, dos restaurantes que eu conheço, quando que foram as minhas melhores férias. Ou eu vou lembrar de umas férias que eu fui para algum local, ainda assim no Brasil ou fora do Brasil, que foi muito melhor que Maceió. Aquela história, né? Você foi para Paris, mas você não foi no verão, você não foi para Paris. Mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. E eu vou provar para você que o seu foi legal, mas o meu foi melhor. Se você não toma esse cuidado, eu vou interpelar a sua fala com uma situação te provando que o que você passou é inferior ao meu sentimento. Então isso tem que ter um cuidado e um treinamento que parece simples, mas não é. Então, na parte médica, é pior ainda quanto mais experiente você é. Por quê? Por que a experiência, se você não treinar, vai ser pior? Porque eu sempre vou ter visto uma situação diferente do seu. Ou melhor do que a sua, ou mais simples, ou mais grave que a sua. Então, quando você me perguntar assim, doutor, é grave? Eu vou te dizer, não, o seu não, que eu já vi 50 casos que é muito mais grave que esse aí. Doutor, e o meu caso é simples? Aí eu vou dizer, olha, não é tão simples, porque esse mesmo caso eu já vi se transformar em 1000 coisas gravíssimas. Sim, perfeito. Então, se você não tomar cuidado, ao invés de conectar, você vai se desconectar do paciente. Perfeito, porque colocar a escutativa nos dias de hoje em uma consulta que a gente sabe que muitas vezes o médico nem olha direito para o paciente e ele quer só falar e você falar de escutativa é algo que é um diferencial dentro da área de saúde. A gente entrando nesse universo, eu me colocando no lugar de mãe de uma paciente sua, né, dentro da nefrologia, como você já bem colocou, que tem uma complexidade enorme dentro da nefrologia, das doenças renais, quais são a que você tem maior diagnóstico e quais são os principais sinais e sintomas que essa família tem que ficar alerta para procurar um nefrologista?
Na pediatria, o que a gente mais vê são relações ao trato urinário, diretamente às infecções urinárias. É o que a gente mais avalia, assim, no consultório. Então, as infecções urinárias, elas são muito comuns, tanto em meninas quanto em meninos. No primeiro ano de vida, mais em meninos. Depois do primeiro ano de vida, em todas as idades, até a idade adulta e da terceira idade, nós temos as meninas, as mulheres, como sendo as que mais fazem infecção urinária pela própria anatomia do trato, onde o trato é muito próximo do ânus e a uretra é muito curta. E como a uretra é muito curta, a possibilidade de translocação bacteriana sempre é maior. Em geral, não é uma relação com o sistema de defesa. Mesmo tendo várias infecções urinárias, você não precisa investigar, em geral, a defesa do organismo. Não é um problema imunológico em si, é um problema mecânico em geral. E é por isso, inclusive, que nos meninos, no primeiro ano de vida, é mais comum esse processo. Por quê? Porque eles têm mais malformações, que são alterações mecânicas, do que as meninas. Então é por isso que só depois de 1 ano que as meninas ganham dos meninos em relação ao número de infecções urinárias. Os meninos têm muito mais refluxo, válvula de uretra, que são alterações do trato urinário que levam à infecção urinária. E dentro deste universo, o que mais vai preocupar nesses primeiros anos de vida são quadros de febre de origem indeterminada que a gente fala. Então você tem uma febre que você não sabe de onde está vindo. Geralmente eu ou o pediatra que avaliou a criança não identifica de onde está vindo o foco infeccioso. Garganta, ouvido, nariz, sinusite, pneumonias, infecção intestinal, você não tem um foco. Aí você tem que coletar, nesse momento você tem que coletar uma urina mesmo, porque você só tem como saber se você coletar a urina. Geralmente, até 10% dessas crianças com quadros de febres nos primeiros 2 anos e meio de vida obscuros são infecções urinárias. Você sempre tem que ficar atento. Em crianças maiores, que já têm controle do esfíncter, que a gente fala que é o controle do xixi, aí você pode ter uma relação onde vai apresentar o que a gente chama um termo técnico de disúria, que nada mais é do que dor ao urinar. Você pode ter dores lombares e alterações urinárias. A urina fica com um odor mais fétido, concentrada, e você pode ter sangue na urina também. Bom, é mais essa relação. Se a dor é uma dor lombar e insuportável, com vômitos, pode ter associação com pedra no rim, que está aumentando cada vez mais ao longo dessas últimas 2 décadas. Pedra no rim, criança? Pedra no rim é muito comum, assim, mais comum do que o que a gente imagina, principalmente nessas últimas décadas, nessas últimas 2 décadas. Uma das explicações está relacionado muito provavelmente à nossa dieta. E todas as vezes cá e nele que nós não temos tempo, nós tiramos tempo da onde? Da nossa saúde. A nossa saúde vai ser problemática na alimentação, porque eu não tenho tempo de preparar. E para comprar alimentos prontos, em geral, eles são ultraprocessados e ou acréscimo de grande quantidade de sal. E isso leva a uma maior formação de pedra. Se você não tem tempo para ir ao banheiro, você retém mais urina, você faz mais infecções urinárias. Se você retém mais urina e não bebe água, a urina concentra e tem a maior possibilidade de formar pedra também. Desta maneira, você tira do seu sono, porque se você não tem tempo, você vai dormir menos para poder entregar o que você tem para entregar. Desta forma, você tira também atividade física, tanto da criança quanto do adulto, porque você não tem tempo. A criança tem agora que aprender 2 línguas, 3 línguas, ela 5 precisa... esportes. Tem que fazer, sei lá, quantas atividades. Então, você vai tirando cada vez mais esse tempo. Quando a gente tira esse tempo, além de tirar da nossa saúde e de diminuir a ingesta de água e de diminuir o número de vezes que vai fazer xixi e aumentar a ingesta e o consumo de sal, você propicia a maior formação de pedras. E, obviamente, tem que avaliar e investigar, porque podem ter, além disso, distúrbios metabólicos.
Esses são menos comuns, mas podem Mas aparecer. pode acontecer. É mais ou menos esse o cenário, assim. Nesse quesito, eu como mãe de menina, gostaria de saber em relação a essa relação de higiene. Você falou um ponto muito importante, as crianças ficam segurando o xixi, elas não querem parar a brincadeira para ir ao banheiro. E esse prender o xixi e a forma correta de higienizar, principalmente não que os meninos, mas pela relação mais íntima, as meninas precisam ter uma higiene muito mais frequente que os meninos. Como essa relação nessa frequência de infecção urinária? Isso tem a ver, essa retenção do xixi e essa higiene? Tem, assim, a pergunta foi ótima, porque eu costumo, essas perguntas, quando aparecem, uma das que mais aparece é essa, das mães, eu falo bem assim, não, calma, isso tudo está acontecendo, porque sua filha, ela é altamente compromissada. Aí a mãe olha e fala, o que é que tem a ver? Ele tá falando, e o que é que esse médico tá falando? Principalmente nas primeiras consultas. Eu falo, não, tá acontecendo tudo isso porque ela tem um alto compromisso. Aí a mãe, lógico que vai pensar assim, não, eu tô falando exatamente o contrário. Ela não tem compromisso nenhum, não tem tempo, não quer ir fazer. A calcinha tá sempre molhada de xixi. Bom, então fica nessa loucura e é bom porque dá esse insight e, por incrível que pareça, dá uma conectada. E é verdade o que eu tô falando, porque como ela é altamente compromissada, e a gente vai ter que parar um pouco para eu explicar essa minha fala, porque retoma a um dos grandes eventos da vida da criança. E as pessoas nem param para pensar como isso é bom. Mas aí a forma que você se reporta a isso é que vai fazer a diferença. Vocês vão entender ao final. O que acontece? Que marco é esse? É o marco do controle do esfíncter. Só que de 6 meses. O esfíncter é o controle do xixi. Quando eu falo o esfíncter é o controle do xixi. Geralmente por volta de 2 anos e meio. Controlar, não fazer xixi. Não fazer xixi na fralda. Sair da fralda. Sair da fralda, tá. Aí saiu da fralda, vamos dizer que foi aos 2 anos e meio, cada um tem o seu tempo, realmente, isso é válido. Não é uma coisa que tem que ser forçada, isso não é bom. Mas para vocês entenderem o compromisso, agora pra gente chegar no compromisso, o compromisso ele vem assim. Ela vem com 2 anos e meio, aí ela controla o xixi. 6 meses a 1 ano depois, que é aos 3 ou 3 e meio, ela começa o seu grande marco, que é o próximo marco da vida dela, que é o controle do esfíncter. Então veja, ela agora controla. Ela é uma pessoa autônoma que controla o xixi e o cocô. É porque a gente não valoriza tanto, mas isso é um marco muito grande, é uma evolução enorme na vida da criança. E quando isso acontece, inicia-se a dança do xixi, que aí vem o compromisso. Uhum. Então a criança vai estar lá, ela vai ficar lá balançando e você olha e diz, filha, você tá com vontade de fazer xixi? O filho tá com vontade de fazer xixi? Ele fala, eu? Não, eu não tô. E é ali que ele começa a fazer a retenção, por 2 motivos. O principal deles é esse avanço no marco, ele controla agora. E o segundo vem como consequência imediata, que é o quê? Se eu controlo, tudo no ambiente é muito mais interessante do que eu parar para fazer xixi. Só que dali vem um outro dado muito pior, que é o quê? Uma hora ele vai parar para fazer. Ele mesmo perdendo, ou se ele já não estiver mais aguentando, ou se o pai levar ou a mãe levar, ele vai. Quando ele vai, o que é que acontece? Ele precisa voltar rápido para o que ele está fazendo. Ali vem o compromisso. Ele diz, eu tenho meus compromissos. Mas já que eu parei, eu paro e volto rapidamente. E não faz E não faz tudo. Então o que é que ele faz? Ele esvazia um pouco e fica com resíduo. Esvazia um pouco e fica com resíduo. Quando eu pergunto para vocês, quando que ele está sobrando urina na bexiga? Aí vocês vão falar, quase que todas as vezes ou todas as vezes. Nessa orientação, a principal está relacionado não à limpeza. O problema não é de limpeza, o problema é de resíduo, mas todo mundo e a maioria dos pediatras acham que é limpeza. Se fosse limpeza, quando vocês chegassem e me perguntassem isso, e eu falo para as mães, eu digo, quantas vezes você limpou? Foi 5? Você está limpando errado. Limpe 10. Aí quando ela dissesse, eu limpo 10, eu digo, então agora é 20. Aí a consulta era mais rápida, eu não precisava explicar nada disso. Eu ia dizer só limpe 30, 50, 100 vezes. Aí eu brinco, a próxima fase é você comprar uma escova de aço e lavar a perereca da minha filha. Mas não vai adiantar. Então, a primeira coisa que você tem que conectar com ela é nessa fase, é você tirar o resíduo. Que aí você faz isso de forma simples, pedindo para a criança contar de 1 até 10 segundos, que é o tempo que a bexiga leva para avisar novamente que ainda tem xixi ali.
excelente. Isso daí tem que relembrar aqui para quem está nos ouvindo. Então, a orientação clara, nunca falei isso para os meus, hein? Mas os meninos são mais tranquilos. A orientação clara. Vai fazer xixi, tem que contar até 10, e aí faz força para fazer xixi de novo. Porque aí ele esvazia o que tem lá para ainda, se sobrou um restinho, esvazia. Se você vai fazendo isso ao longo das semanas, uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, e nunca sai xixi, ele não está fazendo resíduo. Você não está preocupada. Se goteja, ou se pinga, ou se sai mais xixi, ele está fazendo resíduo. Então essa micção, que é o xixi, chama micção em 2 tempos. Então isso não é relacionado à limpeza. E uma outra coisa, para encerrar a parte da limpeza, é que não limpar não é bom. Mas limpar demais pode ser ruim. É ruim também. Então, qual é o problema? Era como se eu dissesse assim, cada criança que entrasse no meu consultório, eu soubesse que para aquela eu mando limpar 3, para aquela outra eu mando limpar 2 e para aquela outra eu mando limpar 5 ou 10. Não tem o número. Eu sempre oriento as mães que fez cocô, é bom lavar. Não fez, só é para fazer a limpeza habitual com o papel. Lenço umedecido, a maioria deles muda o pH vaginal. Não é bom. Então também não fica a louca do lencinho umedecido, que também não é bom. O equilíbrio, como tudo na nossa vida, para essa questão é importante. Para outras coisas a gente precisa desequilibrar. Para essa não, a gente precisa manter o equilíbrio. Perfeito. Doutor João, você trouxe um dado que, como fonoaudióloga, eu acho que valeria a pena você abordar. Você falou que as crianças podem sair da fralda, ter um controle melhor a partir dos até uns 2 anos e meio, mas cada criança tem seu tempo. E a gente escuta muito isso na fala, cada criança tem seu tempo. Mas muitas vezes isso de cada criança tem seu tempo pode atrasar um diagnóstico. Então, qual seria a data limite para eu me preocupar com a criança que urina à noite ou com a criança que não conseguiu sair da fralda? Todo problema, eu não vou dizer todo, mas a maior parte dos problemas da nossa vida estão relacionados à falta de pertencimento. Então, lógico, a gente vai ter que fazer uma relação entre a falta de pertencimento do problema da urina, de fazer xixi, não controlar, o esfíncter, e o cocô, às vezes, que é mais complexo ainda, e se realmente ali está ocorrendo uma doença. Então, 95% das vezes, essa questão não é doença. É apenas um atraso no controle do xixi. E 5% é doença. Nós estamos preocupados inicialmente com esses 5%. Então é por isso que essas avaliações iniciais eu peço exames no consultório. A gente checa a parte de inervação da bexiga, a gente checa como que está a via urinária, então a arquitetura da via urinária através de ultrassonografia e exame de sangue e urina. Tá tudo normal? Tá. Então vamos partir agora para o atraso no controle. O atraso no controle é diagnosticado, os autores divergem um pouco, alguns falam 5, outros 6 anos. Mas a partir dos 5 para frente, a criança tem que ter o controle diurno e noturno. Se ela não tem o controle noturno, essa criança, agora vem um problema. Que problema é esse? Nós já afastamos doença, então não é doença. O problema não seria doença. Aí é a falta de pertencimento. Se ele for aos amigos, com 5, 6, 7, 8, 10 anos, 12 anos, dependendo do que a família deixou ir passando, os amigos falam que não pede xixi à noite. Ele diz, mas eu perco. E ele fica com vergonha de contar. E ele ouve que ninguém pede xixi à noite. E eu pergunto para os meninos que chegam para mim e as meninas, eu pergunto, quantos amigos seus pedem xixi na sala? Elas falam, e eles falam, nenhum? Não sei, ou então não sei. Porque não, eles falam, nenhum. Fala. Não, mas nenhum. Só que aí eu falo, tem um monte. Não é tanto assim, mas tem uns 2 ou 3 ou 4 lá que fazem xixi na cama. E por que ele não te conta? Você gosta de estar perdendo xixi na cama? Aí ela fala, não. Ou ele fala, não, claro que não. Aí você, nessa hora, quando ele me responde dessa forma, eu já sei que ali está começando a rolar uma conexão. E por incrível que pareça, para eu conseguir ajudá-lo nessa conexão, eu preciso me conectar a ele. Tem mãe que não entende. Quando eu digo, vem no consultório. Aí dá vontade de dizer, eu não estou mandando você vir no consultório porque eu quero ver você aqui. Eu preciso me conectar com ele. Quando eu faço essa conexão, eu percebi que essa conexão de vamos juntos, nós vamos sair dessa junto e eu vou te mostrar o caminho, ou eu vou te ajudar com o caminho e você vai me falando suas dificuldades, eu pego
e consigo a conexão. E dali eu percebo que é muito mais fácil dele parar de fazer xixi, independente até do uso da medicação, que às vezes tem medicação para ajudar. Então, você tem que ir desta forma e construindo essa conexão. Então, a enurese noturna, que a gente chama, esse diagnóstico chama enurese noturna. Se o paciente pede xixi durante o dia, é enurese diurna. Tá. Se pede xixi à noite, é enurese noturna. E essa enurese noturna, você precisa de conexão e o próximo passo é dar autonomia. Quanto mais autonomia a criança tiver, por incrível que pareça, a gente viu que essa conexão do sistema de controle urinário tem relação direta com a autonomia. Então eu percebi que quando eu passo autonomia da forma que eu passo, claro, assim, cada um tem seu jeito, né? Mas eu dizendo, a minha forma de passar, eu consegui me conectar melhor com o paciente. E aí, essa falta de pertencimento é que incomoda ele. E incomoda as famílias. E vai incomodá-lo tanto que é por isso que nós temos que tratar. Quando começa a incomodar. Que idade que está incomodando? 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos? É essa a idade que tem que ser iniciado o tratamento. Por quê? Porque agora ele quer ir para onde? Para a festa do pijama. Sim. Ele quer ir para o acampamento da escola. E como é que ele vai para que toda a turma, não só a dele, mas as outras turmas, saibam que ele vai voltar com xixi na cama e todo mundo vai ver? E aí, qual é o problema de fazer xixi na cama? Zero, nenhum. Aí você vai dizer, molhado, não vai... ele nem vai saber, ele não vai acordar, tá com frio, vai ficar com frio. Ele não tá nem aí. As crianças, em geral, que passam por esse processo, elas têm um sono muito profundo. Sim. Então, elas nem sabem que fizeram, sabem quando acorda. Mas durante a madrugada, dificilmente isso vai acontecer. Então, não é um problema em si para eles, mas traz uma carga emocional. Ali você precisa tratar. Então, esse é o ponto. Perfeito. Tá ótimo. Agora a gente vai mudar um pouco de atmosfera. Os ares. Já sabe que está muito consolidada essa sua carreira na área de nefrologia, o quanto que desde a sua chegada a São Paulo até os dias de hoje, você agora foi para um lado mais empreendedor, né? E você abriu uma clínica nova, a Clínica Calm. Conta um pouco, qual foi o seu objetivo, o que é que você está vislumbrando nesses seus novos projetos? A gente sempre vai sonhando grande, né? Então, eu falo pros meus amigos e para as sócias, que foi quem eu chamei, né? Para que a gente, a Ana Carola e a Fabiola, para que a gente montasse junto a Calma. E o nome veio disso, né? Dessa vontade sempre de servir e de passar um alento pro coração das famílias. Então, a Calma, ou alma, que todo mundo diz é com alma, e com alma, e eu fico muito feliz quando eu vejo os pacientes falando a calma ou a com alma, ou que diz que não sabe se é com alma ou é calma, que foi justamente a ideia que a gente quis passar, que é com a alma e a calma, vamos junto, vamos dar a mão e vai dar tudo certo. E com a alma, essa vontade de servir, essa paixão. E eu falei para as minhas sócias que o modo de tratar os pacientes, se não mudar, nós vamos ficar para trás. E sempre a gente vai ser substituído no sentido dessa preocupação com a inteligência artificial, que isso aumentou muito, né? Para todos os colegas. Mas essa forma que eu passei aqui, e estou passando no podcast, ela, quando é treinada, ela é aprimorada. E quando ela é aprimorada, você começa a ter a essência de querer saber verdadeiramente do ser humano. E isso, por mais que evolua, eu não acredito que a máquina vai conseguir passar isso. Por mais que ela se torne humanizada, vamos dizer assim. Então esse calor humano, essa forma de você olhar e dizer eu estou junto com você, eu sei o que você está passando. Ontem uma mãe, lembrando de tudo isso, veio no consultório e falou assim, que aí é essa paixão em ter uma clínica, em aumentar o escopo do atendimento e do serviço, de melhorar, de que seja amplo para que as crianças tenham um lugar para brincar. Todos que vão lá ganham presentes. E o presente significa o quê? É dizer, eu quero que você está aqui comigo, foi legal você ter vindo, a criança se sente acolhida, ela ganha um carrinho, ela ganha um brinquedo que ela gosta. Isso a gente vai fazendo para que o negócio possa extrapolar apenas ao negócio mesmo, né? Ao empreendedorismo em si, e fazer parte da vida das famílias. Então uma mãe chegou para mim e falou assim, a gente colocou uma situação, e ela falou assim, não, mas eu tô tendo problema no contato com o meu marido.
Aí eu falei para ela assim, mas veja, você tá querendo o melhor, ele tá querendo o melhor. Vocês estão tentando educar. Educar é um dos maiores desafios. Aí ela falou, é verdade. E eu ainda vou dizer a você que você está com um problema maior. Aí ela falou, por quê? Porque você é psicóloga. Aí ela disse, é verdade. E ele me cobra, porque ele fala, como que você é psicóloga e não tem esse tipo de controle ou esse tipo de situação? E aí olha a conexão, que é isso que eu tento passar para as minhas sócias e para o meu empreendimento, que, veja, como é que eu sei que ela é psicóloga? Sim. Ou porque eu já perguntei antes, ou porque tem na minha ficha. E aí, olha, eu sei a profissão de praticamente todas elas e eu não falo para todas. Foi uma situação que aconteceu. E aí você se conecta e é verdade. Aí ela falou, e ele falou isso. Aí eu falei, tá vendo? Eu tô lá, eu sou o pai da criança. Eu sou o pai dela. Eu tava lá na hora. Aí quando eu falo da dança do xixi, ela diz, mas como é que você sabe que acontece isso? Eu falei, mas eu tô lá, eu sou o pai, eu vejo ela fazendo. E assim vai. Então, quando a gente partiu para a parte do empreendedorismo, era para melhorar mesmo e fundamentar esse serviço e ampliá-lo, obviamente. E a gente ia até na clínica, são 105 metros quadrados. Lindíssima. E tá bonita, a gente gostou. Os pacientes estão falando que tá bonito. E a gente atendia num 40 metros quadrados. Então a gente saiu num 40 por 105 e a gente ia fazer uma outra sala. Então lá tem 4 salas e a gente ia fazer uma 5ª sala. E o projeto estava tudo certo. Aí Ana Carola e Fabiola, a gente já estava com tudo montado lá. Aí eu falei, não, realmente, não pode deixar de ter um consultório a mais. Vamos fazer o consultório a mais e diminuir a recepção. Mas tem certeza? Não, certeza. Aí o projeto vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, fecha tudo com o arquiteto, tá tudo certo. Quando foi na véspera que a gente ia fechar, eu falei, precisa tirar uma sala, a recepção não pode ser pequena. Aí as meninas, eu vou te matar. Isso é empreender. Porque você, eu digo, não, é verdade, vocês tinham razão. E eu brinco que eu não quero ter razão, eu quero fazer o melhor para o paciente e para as situações. Então, ter a razão não importa. Eu digo, ó, eu não estava com a razão e agora eu estou vendo que é melhor ter. E hoje, quando eles chegam, que vem aquele espaço mais amplo, atrás tem uma janela que entra uma claridade, eles se sentem confortáveis pela descrição e que vocês estão me ajudando nesse processo com os NPS da clínica. E vocês mandam avaliações, né, após o atendimento. Então, todo esse feedback. Agora a gente tem um crescimento, sabendo quanto que atende, como atende, quem está achando ruim e o que é que está achando ruim. Muitas das vezes já ouvi de vocês, não pode achar ruim a reclamação. Eu digo, meu Deus, mas tem gente que reclama. Aí eu fiz falo, tudo isso. E ainda tá ruim, mas... Tá ruim. Ainda tá ruim, mas é legal, porque senão a gente não cresce, né? E aí eu aceito a crítica, obviamente, não reclamo, nem falo nada. Eu digo, não, foi só um momento de calma. Olha aí a clínica, calma. Vai dar tudo certo. Vamos fomentar isso para a pessoa que está solicitando. E aí a gente vai e aí ocorre o crescimento. Então foi essa a ideia, assim, de ter um espaço legal, de uma coisa dinâmica para as crianças e para as famílias. Tem uma brinquedoteca onde as crianças brincam. Então agora elas, dependendo da idade, já não quer mais vir, começa a chorar porque sai da brinquedoteca, não quer vir ser examinado. Ou não quer ir embora do consultório. E assim vai. Então a coisa dá uma mudada, né? O Benício, quando chegou lá, ele fez a comparação. Nossa, mas a brinquedoteca é o tamanho do outro consultório. E era verdade, era quase isso. Mais ou menos. Um pouquinho maior. E aí, comunicação em saúde, você já mostrou que você entende, que você se aprimorou e que isso te trouxe resultados. E agora você, como empreendedor, investidor, como que você lida com a sua comunicação empresarial? Quais os desafios que você vivencia e o que você percebeu que você precisava de ajuda, que foi até quando a gente chegou até vocês com a consultoria de comunicação da SAP, que você com a expertise médica talvez não conseguiria manejar? Olha, agora você me trouxe um cenário assim, que veio na minha cabeça, que foi o quê? Quando eu chamei a Ana Carola e a Fabiola para serem minhas sócias, elas são nefrologistas também. Aí olha só o que alguns amigos falaram. Vários. Você é louco. Como você vai montar uma clínica e você chama 2 colegas que são concorrentes suas? Eu nunca tive os meus colegas, os meus amigos,
mesmo os médicos, e mesmo da mesma especialidade, como meus concorrentes. Eles são meus braços. Eles me ajudam. Sim. Agora, você quer chegar muito rápido? Tem o chavão, não tem? Tem. Vá sozinho. Aí você vai. Você dá um tiro de 100 e chega. Só que se você quer ir mais longe, se você quer, eu brinco que, sei lá, infectar ou contaminar as pessoas com um ambiente mais saudável de servir, você tem que ir junto. Perfeito. Você tem que associar as diferenças e crescer, porque vai crescer muito mais. Então sempre foi essa a minha ideia. Foi por isso que eu chamei elas. E quando você está sozinho, você não tem a visão. Você, por mais conhecimento que você tenha, o outro sempre tem um conhecimento maior do que o seu. E aí foi quando vocês entraram. Porque aí eu disse, não, eu preciso de ajuda. Eu não tenho mais perna para ser a pessoa que treina a comunicação. Tenho os funcionários para fazer o treinamento que vocês fazem, que é para servir, que é para inserir a minha cultura dentro das minhas próprias sócias, dentro da própria clínica e com os funcionários. E também para dar esses insights de como se portar diante de algumas situações. Fazer o contato com pacientes internados, que tudo isso vocês me ajudam. E eu quero chegar mais longe. E se você quer chegar mais longe, você tem que pedir ajuda, não tem jeito. É sempre nesse sentido. Foi isso. A SAP vai estar sempre à sua disposição para te ajudar e para a gente ir mais longe juntos. Ai, senti um amor aí. Que bom, não dá. Não, ela vai. Nesse seu sentido de apoio, de levar junto nessa união com os outros colegas que eles não são seus concorrentes, eu quero saber um pouco da sua opinião sobre a segunda opinião. Como é que você vê essa relação? Um paciente que veio de um colega e está passando com você para saber uma segunda opinião. Qual é a sua relação? Como você conduz esses casos? Para mim é bem tranquilo, assim, a segunda opinião, para mim, eu me sinto super confortável, eu não fico desconfortável. Teve uma agora recente que aconteceu com uma grande amiga minha, amiga mesmo, pessoal, ela nem sabe. Não vai colocar o nome dela aqui, né? Não. Aí a paciente veio querendo saber se tudo ali é um caso super complexo e querendo saber o que estava acontecendo ali. Aí eu fiz toda a análise e, em geral, quando é muito complexo assim, eu peço ao Evandro, que é o secretário, né, para pegar todos os exames antes, porque você já chega munido de todas as informações necessárias. Era um caso difícil que vinha de fora de São Paulo. A gente faz muita conexão com pacientes de fora de São Paulo, faz muita segunda opinião. Eu estou atendendo muito paciente do Paraguai, da Bolívia, dos Estados Unidos, do Canadá. Então, a gente criou, assim, um ambiente favorável a essa segunda opinião. E, nesse sentido, eu passei para ela, olha, ela está fazendo tudo certo. Aqui, no final, eu falei para ela, aqui é química entre você e ela. Porque ali vai ser acerto de medicação. O erro aqui é você mudar de médico. Por quê? Porque ali vai chegar uma hora que ela está tão próxima a você que ela vai acertar o medicamento e a melhor dose para sua filha. Aquilo naquela hora me emociona até. Por quê? Porque eu podia dizer, não, aqui comigo é que ela vai ser melhor. Aqui você se coloca à disposição, obviamente, mas se está certo, eu não tenho pudor nenhum de dizer. E ela não voltou mais. E ela disse, nossa, doutor, muito obrigado, eu estou muito confortável. E eu não sei nem se ela passou para a colega que passou e que fez isso e que... Talvez não, porque eu sou muito sutil nessa situação. E às vezes também acontece o contrário. A pessoa vem para uma segunda opinião, eu digo que realmente precisamos de uma outra ajuda e a pessoa quer saber por que tem que ser o fulano. Por que tem que ser essa avaliação? Aí você vai explicar. Tudo bem, pode ser até outro colega, mas com outros colegas eu já tentei e não dar a mesma conexão, não dar a mesma segurança e não dar o mesmo resultado. Vamos com esse aqui. Eu oriento esse. Por causa disso e disso também. Mesmo eu precisando de uma terceira pessoa. E essas segundas opiniões, elas são boas quando você
pega a história do paciente e vai agregar a essa história e não confundi-lo. Muitas das vezes, o colega que faz a segunda opinião, eu não sei se vai ficar claro aqui para as pessoas, mas essa segunda opinião ela precisa ser integrada ao que a criança e a família está vivendo. Ela não é meramente a opinião. Então, veja, uma segunda opinião, onde a pessoa vai jogar uma situação, eu sou contra. Ou uma dúvida, né? Vai plantar uma dúvida maior na cabeça do paciente. Para mim, isso não é uma segunda opinião que você deva, inclusive, até pagar por isso. Por quê? Porque vai te deixar mais na dúvida, vai te confundir mais e você vai pegar uma terceira opinião ou uma quarta opinião. A minha relação com os pacientes é bem franca ao ponto de que se eu estou precisando de ajuda, eu não tenho pudor nenhum de dizer agora você vai para o colega tal. Não tem problema isso. Agora precisa ser conectado. Que essa é a diferença de você ter um paciente. E essa é a diferença dos grandes médicos. E provavelmente você deve ser chamado por colegas que não estão conseguindo coordenar ou gerenciar ou tratar algum paciente. Isso acontece? Como que isso funciona? Acontece, e quando eu faço esse link com a família, eu faço exatamente, essa já é uma outra situação. Então, o paciente está na UTI, está grave, aí eu digo, nós vamos fazer isso, isso e isso. Você sabe por que eu pedi para fazer tudo isso? Porque eu já falei com o médico de vocês. E ele concordou com tudo isso. O paciente melhorou. Nossa, doutor, foi ótimo. Eu digo, tá vendo? Viu como o médico de vocês é especial? Ele me chamou e eu vim aqui para contribuir com ele. Não foi eu que vim aqui e resolvi o problema. Situação. Ao longo dos anos, uma outra coisa que aí é bem difícil para os colegas, assim, que eu não sei porque cada um tem o seu, né? Tem a sua forma de fazer, é você controlar vaidade e ego. E na medicina, a vaidade e o ego é muito alta. Sim. E é natural, eu não critico os colegas. Mas eu percebi que quanto mais a gente esmaga, a vaidade é bom tender a zero. O ego zero também não é bom. Mais um pouquinho. É bom se achar um pouquinho, né? Pelo menos saber a sua posição. Mas a vaidade, ela acaba com você, assim, em várias situações e vários momentos. Então, aí eu percebi que ao esmagar a vaidade e deixar só muito pequeno o ego, ajuda demais, assim. Nessa relação, né? E nessa relação de confiança e nessa relação de passar o conhecimento, eu nunca tive medo de passar o que eu sei. Se o colega precisar de mim, ele vai me chamar. Mas ele não vai te chamar para tudo. Eu digo, eu não quero que ele chame para tudo, eu só quero que ele chame para o que ele precise. Porque ele não sabe, né? Ele não sabe ou que eu posso ajudar. E também já aconteceu de fazer o contrário. Eu digo, cara, muito obrigado, você me chamou. Ele está fazendo tudo direito. É assim que tem que continuar. E se precisar, ele vai me chamar de novo. Amanhã eu não venho mais. Não, doutor, não vai vir mais? Eu digo, não, já está tudo certo. Eu não tenho que contribuir. Porque ele já fez tudo e ele estava preocupado com isso. Será que eu estou fazendo isso? E é o que eu posso fazer de máximo para o meu paciente? Eu falo, na minha ótica eu não tenho nada para contribuir. Amanhã eu estou saindo também. Então, e para mim não tem problema nenhum. Essa questão, assim, foi... Agora é um trabalho, não é um negócio que acontece do dia para a noite, né? E com certeza é um trabalho que envolve tanto a sua competência técnica quanto a sua competência comportamental, a tão famosa soft skill, porque se você não tivesse essa habilidade de comunicar tanto com familiares quanto com o paciente e com o médico do ponto de vista de empreender, né, de ser um elo de conexão, certamente os resultados não seriam os mesmos. Kai e Nélia, vocês também têm que ver o seguinte, a parte mais complexa é o quê? É tempo. Porque, veja, para eu criar toda essa conexão, vamos para um exemplo que acontece no meu dia a dia. Fui chamado para avaliar um paciente em insuficiência renal na UTI. Eu preciso fazer uma série de contas para saber que diálise que aquele paciente vai precisar e qual é a forma que eu vou fazer. Então, eu já tenho uma decisão difícil para tomar naquele momento. E, geralmente, eu já chego numa situação onde eu preciso rapidamente tomar essa decisão. Eu preciso ir ao sistema e prescrever o medicamento. Eu preciso falar com a farmacêutica para liberar o que eu estou prescrevendo. Eu preciso falar para a enfermeira que eu estou prescrevendo e que ela vai colocar depois que a farmácia liberar para ela.
Eu falo com o técnico de enfermagem que está no quarto com o paciente. Nós já temos 5 pessoas. Eu falei com o pai, eu falei com a mãe. Às vezes a família pede para eu ligar para a avó, que a avó não está ali, está preocupada e está querendo saber. Eu vou falar com um intensivista, que é o médico da UTI que está responsável pela criança. Eu falo com o diarista, que é um médico que é o responsável pelaquela médica que está atendendo o paciente na UTI, e eu falo com o pediatra da criança ou com o especialista da criança. Então, pelo menos aí, a gente já tem uma conexão de 10, 12 pessoas que você tem que estar integrado. Por mais rápido que você fale com todo mundo, vai levar um tempo. Vai tempo. Então, se você não está conectado a um propósito que seja sempre assim, você não vai conseguir. Porque você não tem tempo. Sim. Você precisa só vomitar o que você tem para vomitar, desculpa o termo, mas é isso mesmo, é jogar aquilo rapidamente e ir embora. E muitas das vezes eu faço isso, você coloca, conversa com todo mundo, dá 1 hora, dá 2, dá 3, eu ligo para saber, deu certo o que foi que eu pedi? Ou te ligam, né? Ou liga, isso aí não para, não tem jeito. A Neila sabe bem. A madrugada tem madrugada que não para. Mas faz parte. E uma coisa que você tem que lembrar vai me incomodar isso? Por incrível que pareça, nunca me incomodou. Porque se incomodar, você não vai conseguir no outro dia fazer tudo isso. Não tem como, se te incomoda. E o mais importante disso que você está colocando é essa sua visão interdisciplinar. E não adianta, você não está tratando aquela, ninguém sozinho consegue tratar aquela. Então, à medida que você, nesse seu discurso, você consegue alinhar de forma interdisciplinar a equipe, eu acho que até melhora o seu processo de comunicação, melhora os seus resultados e mais ainda nesse sentido de você ser visto aos meus olhos como um profissional que agrega realmente, que não é só para o médico especialista, mas para o técnico de enfermagem. O médico veio aqui e falou que precisava. Então, esse retrabalho de estar dizendo, aquele telefone sem fio que acontece muito, que é um dos maiores riscos para os pacientes dentro, né, de um ambiente de saúde, é essa falha de comunicação, uma coisa que você prioriza, né? E ainda, dependendo do caso, eu vou falar com a fisioterapeuta, com a fonoaudióloga, com a nutricionista, e eu ainda falo com o chefe da UTI, que é o mais do que o diarista. Porque eu quero que ele saiba que eu estou acompanhando e eu quero que ele também saiba o que está acontecendo através das minhas palavras. Lógico, eu faço isso todos os dias? Não, porque faço na primeira, faço na segunda, as conexões ocorreram. Tem vezes que eu vou pro 3º dia, pro 4º dia fazendo tudo isso. Por quê? Porque quando eu percebo que está tudo conectado. E o mais legal, eu tenho quase certeza assim, que 99% das pessoas não percebem que eu estou fazendo isso. Só que elas se sentem mais confortáveis. Porque você também não coloca o cuidado de forma hierárquica, né? Você coloca todo mundo na linha do cuidado. Quando você comunica com todo mundo, com certeza é essa mensagem que você passa. E ao esmagar a minha vaidade, quando as coisas dão errado, eu digo que eu vou resolver. Ou eu vou atrás, ou eu vou saber o que está acontecendo. E quando dá certo, o médico que me chamou que é o responsável por tudo ter dado certo. Isso está muito claro na minha cabeça. E problema nenhum para mim. E é difícil o colega querer, porque você quer o louro também, né? Você fala, poxa, meu... Tava lá, tem paciente que eu saio 2, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. Os colegas e os médicos também, e as enfermeiras até falam, eu acho que você, não sei, você é onipresente, porque você tá toda hora, não é possível, porque você aparece. Mas as mães sabem, tá? Você pode falar que foi o médico, mas as mães sabem, porque eu bem sei que eu precisei te ligar quando você estava indo para um hotel famoso de São Paulo comemorar aniversário de casamento. Entendo isso. Entende? Parou tudo. O seu é pior, porque eu já até levei meu filho pro hospital. Dentro do carro. Então as mães sabem. Na verdade, assim, o que a gente quer que as pessoas que estejam ouvindo entendam é que a gente, né, quem está precisando do cuidado, a gente sente essa comunicação, essa integração, esse cuidado, essa conexão, essa empatia, e provavelmente isso é um grande diferencial que técnica nenhuma compensa.
Isso você vai conseguindo ao longo do tempo, né? E vocês me ajudando, porque aí tem o Evan, tá treinado agora, ele me ajuda também, perguntando como é que os pacientes estão, se tá dando certo, o que é que tá dando errado. E chega um ponto que também você não consegue agregar todo esse valor para todo mundo, aí eu brinco com as mães, eu digo, manda mensagem. Aí mandou de novo, não respondeu, fala com o Evandro. Aí diz assim, que é outro ponto de conexão, que parece que tá desconectando, né? Mas não é. Aí eu digo, olha, se eu não respondi, se for urgente, você me liga. Se eu não atender, porque eu estou ocupado aqui, ou tendo algum outro problema, ou estou na UTI, ou não sei o que está acontecendo, aí eu vejo que está vermelho, eu retorno a ligação. Se não atender, fala com o Evandro e diz, Evandro, eu estou indo para o Conselho Tutelar para denunciar a ausência do pai. Até porque tem mães doidas, né? Lembra uma vez que eu te mandei um exame que eu estava achando que meu filho estava com uma doença gravíssima, né? Que a gente sempre acha que o filho está com uma doença gravíssima, e você não me respondia. Eu tinha certeza que ele era estava verdade. com uma doença gravíssima. E eu nem vi. Eu estava chorando no sofá. E eu pensava, o doutor João está arrumando uma maneira de me comunicar que o meu filho está com uma doença gravíssima. Então, ainda bem que agora tem o Evandro bem treinado, porque eu não teria sofrido, eu já teria ligado para ele. Não, melhor. E aí vai. Maravilha. E você vai ajustando toda essa cultura com todas as pessoas que você vai trabalhando, né? É essa a intenção, assim. Agora, sempre tem os erros, sempre tem as falhas, a gente vai tentando corrigi-las, né? E melhorá-las. Agora é a pergunta que não quer calar e você tome cuidado no que você vai responder. Meu Deus! Será Meu Deus. que a gente faz essa pergunta? Pensando na assessoria de comunicação que a SAP presta para o Dr. João, para a Clínica Calmo, qual foi o grande diferencial? O que fez diferença para você a consultoria de comunicação dentro da sua atuação profissional? Para mim, se fosse resumir em uma palavra, aí seria presença. Aí vocês estão presentes no meu dia a dia. Aí me ajuda com o Evandro, me ajuda com a clínica como um todo, e eu sempre, por incrível que pareça, no contato com vocês, pego insights e aprendo para a atuação no empreendedorismo na própria clínica e para a minha vida pessoal. Então, por isso que foi importante. Eu sempre busco. Hoje, o que a gente tem para os colegas, ou os mais novos, ou os próprios colegas que são os parceiros, é a dificuldade de reconhecer quando você tem alguém fazendo algo direito. Sim. Aí você diz, não, tá fazendo direito, mas eu quero fazer do meu modo. Se aquela pessoa tem mais experiência, por que o meu modo vai ser melhor? Eu sempre me perguntei isso. E é por isso que eu respeito tanto vocês. E a gente vai lá e faz e usa a maioria das vezes. Você obedece na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Às vezes demora para responder, claro. Não pode. Senão a gente perde nossa característica. Mas ajuda, assim. É isso, assim, mais ou menos relacionado à presença. Então, acho que o que foi fundamental foi a presença. E depois que vocês chegaram, aí a gente agregou mais valor ao nosso cliente. Então, veja, vocês chegaram para contribuir para o servir. Sim. E agregar valor. Eu sempre falo que o trabalho não é o trabalho em si, é agregar valor. E foi isso que a gente conseguiu colocar, essa cultura, nas entranhas da Calma, que é o que a gente queria. Primeiro serve, depois a gente vê o que vai ter de benefício relacionado a isso. Mas primeiro servir. Primeiro resolve o problema da criança, primeiro resolve o problema da mãe. Vamos primeiro resolver o problema do nosso cliente. E depois a gente resolve o nosso. Perfeito. Isso. E é a percepção de valor, de fato. Então você cria valor. Exato. Quando alguém tem uma comunicação, quando uma clínica comunica a essência, a cultura de quem está ali atendendo, a percepção de valor de quem está passando por esse processo, ela é muito maior. E talvez isso pode ser refletido pela palavra que você usou mesmo, presença, porque é algo contínuo, né? Não é algo segmentado. Me lembrei agora que tem uma secretária, ela é até de Alphaville. Adoro ela. Aí ela... Não, Adoro ela. Não, eu adoro ela mesmo. Aí, só que eu brinco com ela. Aí é engraçado porque ela me liga e fala assim, doutor, o paciente já chegou. Posso chamar? Eu falo, ansioso. Aí no começo ela não entendia. Como é, doutor? O senhor tá com alguma ansiedade, alguma coisa? Aí eu falo, não, eu tô muito ansioso para atender meu filho, vai chamar. Aí ela, aí ela ia. Aí eu falei uma vez, falei duas, falei três e ela sempre caía.
Aí eu acho que agora eu já falei mais de 1.000, aí ela agora tá entendendo. Não, já sei, o senhor tá ansioso. Eu vou chamar. E aí ela vem e traz os meus filhos pra eu vê-los. E às vezes, na volta, ela sabe bem, eu falo assim, ó, Evandro, ou Amanda, ou Gisele, ou Tiago, que são os secretários, eu falo assim, não marca consulta pra ele, não. E o pai acabou de sair, perguntando, doutor, é pra marcar consulta? Eu falei, não, pode marcar, dia tal, você marca. Aí eu abro a porta de novo, eu deixo ele começar a conversar com a secretária, aí eu abro a porta e falo assim, Amanda, ou Tiago, ou Gisele, ou Evandro, não é pra marcar consulta pra ela, não. Ou pra ele, não. Aí ele fala, aí o pai olha assim, aí eu falo, mas por quê? Eu falei, ele tá parecendo demais com ele. Tá igual a ele. É meu filho, parece com segurança? Marque não. Aí fechou a porta. Vão entender, hein? Não, eles entendem. Não, já mas as sabem. pessoas que estão nos assistindo talvez não vão entender. Tem que explicar essa Doutor história. João se compromete com a mensalidade escolar de todos. Todo mundo. Todas as mães ganham um Pix, todo dia 10 cai um Pix lá pra ela. Porque Pra pagar as contas, porque eu sou o pai das ele é crianças. o pai das crianças. Maravilha, vou só mudando de escola. Ah, e essa história, posso contar mais uma história? Claro. Aí eu vou me lembrar de uma história, que a Nélia vai saber bem, que foi dessa história de pai. Eu tomei uma chamada, foi essa que foi pro Conselho Tutelar, nunca mais ela voltou. E pra você ver como é difícil, né? Tá vendo? Nem sempre é uma brincadeira. Não, pra você instituir uma cultura assim não é fácil. E a gente tava passando por um momento difícil, porque Nélia, no início da pandemia, ficou grave, foi pra UTI, ficou 5 dias lá na UTI. Não, primeiro ela foi pra UTI na pandemia. Não foi. Depois ela ficou grávida. Não, grave, eu falei. Ah, grave. É, grave. Ela ficou grave na pandemia e foi pra UTI com Covid. Uhum. Isso em começo de abril de 2020. E eu tava com 2 crianças pra dar conta. Ninguém podia vir pra ajudar porque não tinha ninguém. Um monte de coisa para resolver. Eu tinha iniciado todo o treinamento da equipe do Einstein. A gente treinou mais de 1.000 pessoas na pandemia sobre paramentação, desparamentação, como entubar no Covid, como estubar no Covid, tudo relacionado ao Covid. E eu estava na frente, junto com a Graziella, na comissão ali de treinamento, que a Graziella é médica da pediatria também do Einstein. Aí, quando era daqui a pouco... Nossa, ela melhorando, voltou pra casa e tudo, e eu fui depois começar a olhar as mensagens, porque eu não tava conseguindo dar conta de responder todo mundo, né? E aí, nossa, mas tinha uma carta, assim, que você não tem ideia. Um negócio gigante, assim, no WhatsApp, e no final dizendo, um pai não trata assim os seus filhos. Ela mas me esculhambando, porque eu tinha dito que ia ser... Você era o pai da criança. Da criança, eu tinha explicado que se eu não respondesse, ela até ligasse, ela não ligou, mas ela se sentiu assim, totalmente desprestigiada, e eu entendo, claro. Não fiquei chateado, expliquei, falei pra ela, disse, eu não falei o que é, que eu não gosto de ficar relatando o que é, porque não gosto de estar citando, mas eu passei por um momento super difícil da minha vida, não estava dando pra responder, isso não compromete em nada a sua filha, os resultados são esses, mesmo ela já tinha, porque depois eu demorei para responder, então ela até já tinha dito que tinha ido para outro médico, que sei lá mais o quê. Aí eu falei assim, e isso não compromete nada, tá tudo normal, pode ficar tranquila nesse aspecto, e eu entendo, claro, continue com o médico que você já foi procurar, ou a outro colega, a outra colega, e é isso. Então, assim, e eu fui, e fui duramente penalizado por dizer que sou pai da criança. Talvez se você não tivesse dito que você é o pai... Talvez não tivesse uma expectativa tão grande. Mas eu prefiro comprar essas brigas, assim, porque são meus filhos mesmo. A maioria eu trato e é um amor muito grande que eu tenho por eles lá. Então... Maravilha. É isso. Perfeito. Dentro de tudo que a gente discutiu aqui, ficou alguma temática que você gostaria de abordar neste dia de hoje? Eu gostaria de falar umas palavras assim, para quem está nos ouvindo aí, quem for nos ouvir, que é assim, principalmente para o médico, né? Para o colega que está em formação, ou que está começando, ou que já está há muito tempo no mercado aí de trabalho. Você tem que saber sempre, eu digo que é o que você quer. Para você saber o que você quer, você tem que saber quem você é. Se você sabe quem você é, vai ficar muito mais fácil você entender o seu propósito e instituir uma cultura. Vou dar um exemplo assim.
Tem colegas que falam assim, se desmarcar, marcou uma, desmarcou duas, não marque mais. Na consulta lá, o paciente marcou no consultório, desmarcou, aí... Não, peraí, por que chegou 15 minutos atrasada, 20 minutos? Fala com ela que da próxima que ela chegar atrasada, eu ouço isso direto. E o meu conceito não é esse. É entender o que o outro está passando. Veja, eu não acho que ninguém que atrasou... Atrasou de propósito. Atrasou porque quis. O trânsito de São Paulo é o caos. O trânsito nas capitais estão terríveis. Então, e é lógico, e ninguém vai fazer isso porque quer, eu imagino. E se tiver um que fez, vai ter outros 50 que fizeram sem querer. Então, veja, eu não entro no mérito de qual foi o problema. Eu não quero estar certo. Eu só quero resolver o problema da pessoa que me procura. Então, sempre, se você sabe quem você é, institui seu propósito, estabelece sua cultura, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais suave para o trabalho de todo mundo. Então, para quem está começando, você sugere... Esse é o segredo. Esse é o segredo. Agora, como você, cada um de nós, tem o seu modus operandi, é difícil a pessoa seguir a ideia porque quer quebrar a cara sozinho. Mas quem fizer isso primeiro... Aí a pessoa vai dizer assim, então eu vou montar uma clínica. Eu digo, então você primeiro tem que saber quem você é. Porque se você sabe quem você é, você vai ser melhor do que o que você foi ontem. Se você é melhor cada dia, você não está preocupado com a grama do vizinho. Sim. Nem a clínica do vizinho, porque aí eu vou começar a me comparar agora. Ah, calma, eu vou me comparar com uma maior, com uma melhor, com... Não que eu não possa querer crescer. Não é isso que eu quero passar, mas se você está preocupado com quem você é e o seu propósito e a sua cultura, você vai melhorar a cada dia. E é por isso que vocês entraram nessa conexão. Para me ajudar a fomentar tudo isso. Maravilha. E crescer junto, né? Pensando nessa sua visão que você tem de empreender, a experiência desses longos anos de profissão, você tem o interesse, para quem está nos ouvindo, está começando essa jornada agora de mentorar, de assessorar esses profissionais que estão entrando agora no mercado de trabalho dentro da área da saúde? Dentro do propósito e dentro dessa cultura, o próximo passo vai ser esse. A gente partir para mentorar os colegas. Para quê? Eu considero assim que a gente teve muito sucesso na carreira. Graças a Deus foi uma coisa que aconteceu ao longo do tempo e foi gradativo. Só que isso pode ser conseguido mais rápido, apesar de toda a dificuldade do mercado de trabalho. Quando você recebe uma mentoria. Eu não tive mentores, a gente não tinha na nossa época essa ideia de que se você... Lógico que eu tive alguns mentores, professores, mas não uma coisa relacionada diretamente e estruturada. E agora a gente está montando um programa e estruturando para isso. Perfeito. Eu acho que vai dar certo e vai dar uma coisa boa aí para as pessoas. Com certeza, não tenho dúvida. Para fechar, doutor João, eu gostaria que você desse uma ideia do que você imagina para quem está nos ouvindo, que você falasse... Do ponto de vista da comunicação em medicina, o que é comunicar para multiplicar, que é o slogan do PodASAP. O que é esse poder de você comunicar para multiplicar na medicina? É uma coisa assim fundamental. Se você, e eu sempre falo, se você pular as etapas, você vai ter dificuldades, assim. Então, eu acho que o primeiro ponto de treinamento saiba quem você é, estabeleça seu propósito e a sua cultura. Dentro da sua cultura, você só vai estabelecer propósito e cultura se você sabe passar para as pessoas, ou você vai estabelecer isso de forma muito mais fácil. Se você sabe se comunicar, então tem que treinar. Outra coisa, todos nós somos vendedores. Sim. Não tem jeito. Somos vendedores. Aí a pessoa diz assim, mas eu não sei vender, eu não gosto de colocar o meu preço, eu não isso, eu não aquilo. Aí eu brinco que sempre que você disser que não pode, que não consegue, que tá difícil, é ali de onde vão sair as melhores coisas. Porque você está saindo da sua zona de conforto. Eu não gosto de vir aqui falar. Eu não gosto de fazer tal situação. É ali onde você vai encontrar as melhores oportunidades. E as melhores oportunidades virão para quem for treinado em vendas e quem for treinado em comunicação. Porque só vende quem sabe se comunicar de forma adequada. Ou vende mais, né?
Melhor, né? Ou vende melhor. Literalmente, você foi um vendedor, né? Divide um pouco com a gente como foi essa sua experiência. Foi verdade. Talvez até isso que te transformou num bom Talvez tenha ajudado, é verdade. Não, essa história foi interessante porque eu não tinha, a minha mãe, eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade, minha mãe tinha 4 filhos, são 3, são 2 meninas na minha frente, aí vem eu, que sou o terceiro, e meu irmão caçula. Aí, nessa jornada, a gente não tinha muito dinheiro. E, rapidamente, quando eu terminei o colégio, eu ainda fazia muito voleibol e praticava ainda na Seleção Lagoana de Vôlei. E a minha mãe disse, filho, agora temos que começar a trabalhar. Já que não passou no primeiro vestibular, vamos ter que estudar e trabalhar e estudar. E se você quiser fazer um cursinho, você sabe que vai ter que trabalhar. E aí foi quando surgiu uma possibilidade de eu prestar uma prova, só que eu tinha acabado de completar 18 anos e ninguém dá a oportunidade, é muito difícil até hoje, para o primeiro emprego. É super complicado, porque toda vez que eu chegava nas lojas que ia deixar meu currículo, eles queriam saber a experiência que eu tinha. Eu digo a experiência lá no voleibol e no colégio. Eu não tinha experiência nenhuma. E na época, eram 40 vendedores tentando uma vaga nas lojas Arapuã, que é como se fosse as Casas Bahia ou a Magazine Luiza de hoje, da época. Fazendo propaganda. Já estou fazendo propaganda no podcast. Mas era Arapuã, então Arapuã tinha um slogan, que é bem bonitinho, assim, tinha uma tomadinha dessa, assim, um fio que vinha com uma tomada, aí vinha Arapuã, ligadona em você. Nossa, contou muito a idade. Aí eu olhei, aí eu vi essa propaganda, eu falei, cara, eu vou deixar, eu vejo no comércio de Maceió um monte dessas lojas, eu vou deixar meu currículo lá. Aí fui deixar. Aí tinha um gerente, que era o Cavalcante, me lembro como hoje, ele disse, vai surgir uma oportunidade, semana que vem vai ter um concurso, eu vou fazer meio que uma prova aqui, e vai ter as inscrições, e eu vou passar uma pessoa para ser vendedor aqui da loja. Lógico que depois pode aparecer outras vagas, porque a rede está crescendo. Isso era 1996. Aí, tá bom, fui fazer a prova semana seguinte. E eu passei. E uma das coisas que ele me falou, ele disse assim, eu vi empenho em você e vi que seu olho brilhou quando você falava de vendas. E na época a prova era para defender o aborto. Nossa, que difícil. Ele fez uma parte de comunicação, ele colocou, eram 40, a gente fez uma prova escrita, e desses 40 da prova escrita, os 8 melhores passaram para a última fase. E a última fase fazia no final da tarde, no mesmo dia. Era quase uma seleção de trainee, né? Mas eles diziam que queriam que a gente chegasse a gerente e trainee. Essa era a ideia, eles diziam, o sonho era esse, a venda do sonho era essa. E aí, à tarde, no final da tarde, aí ele disse, vocês passaram, quem passou foi fulano, ele corrigiu as provas lá na hora e já foi, botou uma listinha dos 8 e disse, os 8 daqui a pouco vão fazer prova comigo. Aí ele botou 4 enfileirados de um lado e 4 enfileirados do outro. E ele disse, agora esse grupo defende o aborto e esse grupo ataca dizendo porque que é contra o aborto. E a gente começou. Aí na hora, 2 minutos de começar a discussão, me veio o primeiro insight. Aí eu falei, peraí, nós vamos ser vendedores. Daqui a pouco, ele vai confundir todo mundo porque ele vai mandar quem está defendendo atacar. Veio exatamente esse insight. Não deu outra. Ele deixou a gente debatendo 15 minutos sobre o aborto e eu comecei defendendo o aborto. Quando deu 15 minutos, ele disse, perfeito, já entendi tudo do que vocês me passaram. Agora, esse grupo que está defendendo ataca e quem ataca está defendendo. Só ficou dos 8, só ficou eu e outro colega, porque os outros confundiram tudo. No meio da discussão, o cara que era para defender, ele já estava atacando, porque ele atacava antes. Então eles começaram a confundir. E aí ele depois, conversando com o Cavalcante, ele falou, eu fiquei na dúvida entre você e o fulano lá, porque vocês dois é que conseguiram entender a dinâmica da jogada. Então acho que foi por aí que teve a primeira jornada de comunicação, assim, da minha vida. E eu passei e depois outros 4 colegas foram chamados para trabalhar. A gente começou a trabalhar junto e tem uma história legal que quando eu entrava na loja todo mundo perguntava e não me conheciam, claro, obviamente nos primeiros dias. E era no comércio de Maceió. Trabalhava de 8 às 18 e ficava na loja até 8 da noite, muitas das vezes. Chegava às 7 da manhã e estudava de madrugada. Aí, quando era daqui a pouco, ele disse assim,
o que é que vocês vão fazer? O que é que você tá querendo, né? Aqui na loja? Eu disse, não, eu vou vender o máximo que eu puder, porque eu quero juntar dinheiro para pagar o cursinho para fazer medicina. Aí, como assim? Você vai ser médico? Aí os colegas... Aí aquilo virou um frenesi na loja. Você vai ser médico? Aí os caras disseram, oxe, é o primeiro vendedor médico que a gente conhece. Aí nos outros dias subsequentes, nunca mais eu tive paz na loja, porque toda vez que eu entrava, os caras diziam, olha o doutor, vem consertar a minha boca do fogão aqui. Ô, doutor, vem consertar a motor da minha geladeira que quebrou. O João vai ser médico e veio vender fogão aqui, micro-ondas. E foi isso. E quando eu percebi que realmente estava muito puxado, e o Cavalcante sabia disso, eu precisando entrar no cursinho, porque senão não ia passar para medicina. E nessa fase eu ainda não estava fazendo cursinho, porque eu tinha o dinheiro, mas não tinha tempo para fazer o cursinho. Aí eu fui transferido para o shopping. Então eu trabalhei em shopping center também antes, e na mesma Arapuã vendendo os eletrodomésticos. Só que o horário era um pouco mais curto, que eram 6 horas e era o mesmo salário. O shopping era uma promoção. Você subiu. Você ganhava mais dinheiro, né? E aí eu consegui fazer o cursinho. Então eu fazia o cursinho de 7 a meio-dia, almoçava e umas 2 horas chegava na loja, porque se chegasse antes do horário podia, porque você ficava vendendo mais. Então o meu horário era de 4 às 10 e eu chegava umas 2h30. Para ganhar uma comissão. Para ficar vendendo um pouco mais para ganhar. E foi assim que eu fui fazendo. Então essa história aí remota toda o início da... E não passei nesse vestibular, eu só passei no outro vestibular, de 97. Então foram 3. 3 vestibular para medicina, trabalhando. Não é fácil. Tá de bom tamanho. Mas eu ia no ônibus lá e lendo. Era o ônibus balançando e eu lendo. Eu não parava, era 24 horas no ar e estudando. Sempre que podia. Faculdade também, né? Porque nós fizemos a mesma faculdade e quase eu não encontrava o João. Porque ou ele era monitor de alguma matéria, ou ele saía correndo para dar aula particular. Que foi depois. Durante a faculdade ainda... Não foi fácil. Não foi fácil, foi uma luta. E domingo a gente namorava, amor. Domingo. Só domingo é o que só. E às vezes eu ia jogar e jogava cartas com o avô dela antes de começar a namorar. Ela adorava. Gente, ela adorava. Que malinha. Coitada da Neila. Guerreira. Mas é uma jornada incrível, né? Que mostra o quanto de empenho, de dedicação, o quanto que era focado em ser o médico que estava já enraizado ali, né? A disciplina é fundamental. Foco e disciplina. E tem uma frase que eu trago da escola, que eu fui como é que chama? O leitor, relator? Orador. Eu fui o orador da turma da formatura do colégio, que era o 3º ano científico, né, que a gente chamava. Aí na frase... Você não é do 3º ano científico, não. Não, o meu ainda era 3º ano científico. Aí eu fui orador e tem uma frase que eu não esqueço, que tá lá na minha descrição, lá na minha oratória, o que eu li lá, que era: a vitória, ela é conquista de quem luta com garra, força e determinação. Então eu sempre levei isso para minha vida, desde a época do colégio. Maravilhoso. Doutor João, foi um prazer gigantesco a gente começar o nosso podcast recebendo você. Você tem histórias incríveis para dividir. E eu nem falei do Exército ainda, né? No próximo a gente comenta sobre o Exército. Fica a dica. É um prazer imenso receber você. A gente realmente fica encantada pelo profissional que você é. Você é um pediatra que nitidamente transborda carinho, cuidado, amor. E hoje eu sinto que essa cultura realmente está reverberando no seu espaço, nas pessoas que trabalham com você. Então, a gente fica muito honrado, de fato, de te receber aqui e de trabalhar com você. Não, eu que agradeço a parceria. E aí eu gostaria muito que você dissesse para as pessoas que estão nos acompanhando, onde as pessoas podem te encontrar, os seus milhares de endereços eletrônicos e físicos, para que as pessoas tenham o prazer, as que não conhecem, tenham o prazer de conhecer o Dr. João. Vocês podem me encontrar na Calma, Pediatria e Nefrologia Pediátrica, que fica na Avenida Angélica, 1814. E vocês vão ter o meu telefone pessoal do meu secretário no @, tudo junto e tudo minúsculo, que é no Instagram, que é @drjoão, aí Montoni, que é MONTONI. Aí lá na bio tem um link que sai direto no telefone da clínica e lá vocês me encontram e podem fazer as consultas e as teleconsultas.
e as segundas opiniões. Maravilha. Perfeito. Só gostaria muito de agradecer sua parceria, tá? Essa tarde deliciosa, conversar e você dividir com a gente como foi toda a sua carreira, o quanto é importante que as pessoas realmente conheçam além do Dr. João, né? Além do nefrologista. Então, muito obrigada por dividir toda a sua história conosco. E a gente nem falou do beach tênis. Ah, tem o beach tênis também. Não tem É fim. muita história. Não tem fim. Corta. O Pode ASAP tem o prazer de transformar histórias que precisam ser contadas em vozes que precisam ser ouvidas. Em breve a gente terá outro episódio. Até mais.